E aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos nessa quinta-feira falando sobre o mercado da NBA. Nesse vídeo, eu irei comentar sobre as principais novidades do mercado, mas antes, vou pedir para você deixar o like no vídeo, que é muito importante, e peço também para que você se inscreva no canal. Estamos aí rumo aos 50 mil inscritos, estamos quase batendo essa marca. Então se inscreve e me ajuda aí, pô. Me ajuda aí a bater esta marca, tá bom? Ó, vamos começar falando sobre ele. Opa! Vamos falar sobre o Damian Lillard. Cara, é impressionante. Ficamos semanas sem ter nenhuma novidade sobre a situação do Lillard. Ficamos semanas sem nenhuma atualização. Só que aí, nos últimos dias, o que não faltou foram reports sobre o Damian Lillard. Impressionante. Todo dia tá saindo uma coisinha sobre ele. A novela realmente voltou com tudo. Depois de uma pausa, a novela voltou com tudo e todo dia tem novidade. E é óbvio que temos novidades para falar hoje. Opa, temos sim. É o seguinte. No último final de semana, o Mark J. Spears ele publicou um report relatando que um time da Conferência Leste estava interessado no Damian Lillard e estava disposto a entrar na briga com o Miami Heat pelo jogador. Segundo o report do Mark J. Spears, o Miami Heat teria a concorrência de um time da Conferência Leste. Ele não revelou qual time era esse, mas ele garantiu que existe um time do leste querendo o Damian Lillard. E aí, quando o Mark J. Spears soltou essa informação, muita gente começou a especular qual seria esse time. Eu mesmo falei ontem que o meu palpite seria o Brooklyn Nets. Tava achando que esse time do leste era o Brooklyn Nets por conta dos ativos que o Brooklyn tem. O Brooklyn tem ótimos ativos e tem a necessidade de ter um jogador como o Damian Lillard. Se tem uma coisa que o Nets precisa, é de um jogador que entregue 25 pontos por jogo. E o Damian Lillard é esse cara. Então, o meu palpite era o Brooklyn Nets, mas muita gente falou que poderia ser o Philadelphia, que poderia ser o próprio New York Knicks. Alguns até falaram do Boston Celtics. Só que um time que ninguém estava falando era o Chicago Bulls. Eu não vi muita gente falando sobre o Chicago Bulls. Não vi. E aí, no final da tarde de ontem, no final da tarde de quarta-feira, saiu um report do Kyle Neubeck dizendo que o Chicago Bulls está, na verdade, interessado no Damian Lillard. No report, o Kyle Neubeck falou o seguinte: o Chicago Bulls fez algumas ligações durante o dia desta quarta-feira para o front office do Portland Trail Blazers, na intenção de saber sobre a situação de Damian Lillard e o seu valor no mercado de trocas. Então, segundo esse report, o Chicago Bulls está querendo o Damian Lillard. Isso não quer dizer que o time que o Mark J. Spears estava falando era o Chicago Bulls, tá? Isso não quer dizer isso. Mas, se esse report for verdadeiro, né, se essa informação for verídica, o Chicago Bulls, que é da Conferência Leste, tá interessado no Damian Lillard. E eu vou te falar, me pegou de surpresa saber disso, porque eu não estava enxergando o Chicago Bulls como um candidato a time do Lillard. Eu não estava enxergando o Chicago Bulls como um player nessa negociação. Não estava. Não estava. E falando bem a verdade aqui, eu não boto muita fé que o Chicago vai conseguir alguma coisa, tá? Eu não duvido que o Chicago
tem interesse. Eu não duvido que o Chicago realmente ligou para o Blazers, mas eu não consigo ver essa troca acontecendo. Não consigo ver. A menos que o Bulls esteja disposto a liberar DeMar DeRozan. A menos que o Bulls coloque o DeRozan na brincadeira, juntamente com todo o capital de draft disponível, a menos que isso aconteça, eu não acho que o Blazers irá considerar uma proposta do Bulls. Porque o Bulls não tem muito ativo. Não tem muito ativo. O Zach LaVine não é um ativo que, na minha visão, iria interessar o Blazers. Porque é um jogador que tem um contrato absurdo e que, velho, vamos falar bem a verdade, não tem uma entrega digna do contrato que ele tem. O Zach LaVine não iria agregar nesse Blazers. Eu acho que ele iria atrapalhar, porque ele joga na mesma posição do Scoot Henderson. Na mesma posição. E tem um salário absurdo. Então, a menos que o Bulls esteja interessado em colocar o DeRozan na parada, eu não vejo o Blazers tendo interesse em negociar com o Bulls. Não vejo. Mas, segundo o report, o Chicago ligou. Eu também, aí, olhando com os olhos do Bulls, eu também, se eu fosse GM de Chicago, eu não faria essa negociação. Pode ser meio doido isso que eu vou falar, só que o Damian Lillard, ele deixou muito claro que ele quer jogar no Heat. E saiu recentemente uma notícia dizendo que se ele não for trocado pro Miami, se ele for trocado para outro time, ele vai causar e vai forçar uma troca pro Heat. O Lillard, ele só quer jogar pelo Miami. Então, se eu sou o GM do Bulls, eu não vou atrás de um cara que não quer jogar no meu time. O Chicago já tá uma bagunça. O Chicago já tá perdido no pagode. O Bulls não sabe para onde vai. Pegar um jogador do tamanho do Damian Lillard, sabendo que ele não quer jogar no seu time, só ia complicar mais as coisas. Vale muito mais a pena tentar trocar LaVine, Vucevic, sabe? Tentar trocar até o DeRozan por jogadores jovens e capital de draft do que trocar esses caras por um Damian Lillard que claramente só quer jogar no Miami. Então, eu não acho que essa troca vai acontecer. Eu não acho que o Damian Lillard vai para o Chicago Bulls. Não acho. Não duvido do interesse, mas eu acho muito difícil que o Portland sequer considere negociar com o Bulls se não tiver DeMar DeRozan na parada. E eu não acho que o Chicago vai trocar o DeRozan agora. Se fosse para trocar, já tinha trocado. Eu acho. Pelo menos essa é a minha visão, mas segundo o report, o Bulls ligou para o Chicago Bulls. Vamos aguardar e ver se o Chicago faz realmente uma proposta. Eu ainda acho que o Lillard vai parar no Miami Heat. Eu ainda acho isso, mas tem mais gente interessada. Tem mais gente interessada. Isso é um fato. Que tem mais times interessados no Bulls, no Lillard. Isso é fato. E o Bulls é um deles. Tá bom? E eu queria comentar nesse vídeo também sobre o Buddy Hield, porque o Buddy Hield foi colocado no mercado. Segundo o Shams Charania do The Athletic, o Indiana Pacers planeja trocar o Buddy Hield. Segundo o Shams, o Buddy Hield estava ali negociando uma extensão contratual. O contrato dele termina nessa próxima temporada. Ele vai ganhar 19,2 milhões de dólares.
Ele estava ali negociando uma extensão e parece que as duas partes não entraram em um acordo. E aí, o Indiana Pacers, para não perder o Buddy Hield de graça, decidiu colocar ele no mercado de trocas. Eu vou te falar uma coisa. É um baita de um jogador, tá? É um baita de um jogador e eu vejo muitas equipes indo atrás dele. O Buddy Hield, na última temporada, teve 16,8 pontos de média. 16,8. O grande problema do Buddy Hield era o contrato dele. O contrato dele era muito grande. Era muito grande. O salário dele era muito alto para sua entrega. Entendeu? Pelo salário do Buddy Hield, ele tinha que entregar pelo menos uns 20 pontos de média. Entendeu? Então o problema dele era o salário. Tendo apenas um aninho de contrato, tendo aí um contrato expirante, pô, velho, eu acho o Buddy Hield um ótimo ativo. Um ótimo ativo. E eu vou te falar, cara, eu acho que o Lakers vai entrar nessa brincadeira. Tô sentindo que o Lakers vai entrar nessa brincadeira. O Lakers já teve interesse no Buddy Hield antes. E o Lakers precisa de arremessadores. O Lakers deu uma melhorada legal no perímetro depois das trocas, mas ainda precisa de arremessadores. O Buddy Hield é um senhor arremessador, um dos melhores da NBA ainda. Então, com ele livre no mercado, eu acho que o Lakers vai atrás. Mas eu não acho que vai ser só o Lakers, não. Eu não duvidaria, por exemplo, de um Boston Celtics tentar trocar o Malcolm Brogdon pelo Buddy Hield. Não duvidaria. O Brogdon tá meio insatisfeito porque tentaram trocar ele. Não seria um movimento que me surpreenderia. Uma troca envolvendo o Malcolm Brogdon e Buddy Hield. Então, com o Hield livre no mercado, acredito que muitas equipes vão se interessar porque é um ótimo jogador e com um contrato expirante é um ativo muito interessante mesmo. Então, é isso, meus amigos. Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de comentar a sua opinião. O que você acha do interesse do Bulls no Damian Lillard? Acha que é real? Acha que é só uma invenção? E Buddy Hield no mercado? Interessante? Comenta aí que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, rapaziada.